e a gente está aqui para te trazer um assunto muito importante para concurso, para vestibular, para você que faz lá também a prova do supletivo no estado da Paraíba, aquele assunto recorrente, aquele assunto que você encontra na sua vida, digamos assim, conhecido como Era Vargas, tá bom? Então, a gente vai ter a Era Vargas, galera, como um período em que o Brasil foi governado por um único presidente durante aproximadamente 15 anos seguidos. Eu tenho aqui 1930 a 1945 e nesse corte cronológico o Brasil teve um único presidente, baixinho, gordinho, sul-rio-grandense, metido a brabo, chamado Getúlio Vargas, tá bom? Então, inicialmente eu adianto aqui para você que todas as vezes que a gente usa o termo era, a gente faz uma referência a uma longa duração. Quando a gente fala da Era Vargas, a gente está falando de Getúlio Vargas, presidente do Brasil durante 15 anos seguidos. E a primeira coisa que você pensa, obviamente, é a seguinte: VV, é óbvio que é um tanto quanto ilegal o cara passar 15 anos na presidência da República. Se você fizer uma breve retrospectiva das constituições brasileiras, as nossas 6 republicanas, fora a primeira delas, né, completando 7, que foi a imperial, otorgada por Pedro I em 1824, você vai ver que nenhuma delas vai prever um governo presidencial tão longo. Você vai encontrar constituições que trazem 4 anos de gestão presidencial, você vai encontrar constituições que vão trazer para você 5 anos, 6 anos no máximo, e você vai encontrar essa prerrogativa da reeleição, que foi utilizada a partir do governo FHC lá nos anos 90, dizendo que hoje um presidente ele pode passar 4 anos no máximo no poder, e caso seja reeleito, caso do FHC, caso da Dilma, caso do Lula também, você pode passar no máximo 8 anos. Então, obviamente, se o cara vai passar 15 anos na presidência, tá, galera? É importante adiantar que Getúlio aplicou golpes em cima de golpes, e foi assim que ele conseguiu se manter durante muitos anos na presidência da República. Então, vem comigo, vem com Lídia. Estou trazendo aqui os conceitos históricos para a nossa aula de hoje. Conceitos que também vão recair nas características principais da Era Vargas e de Getúlio como presidente da República. Bom, posso dizer, galera, que Getúlio Vargas ele vai ser um presidente altamente populista. Aquele tipo de político que adora se passar por popular. Aquele cara que gosta de estar no meio do povo, que sorri, acena, dá cheiro, dá tchau, tira foto com um menino pequeno no braço, mas quando chega em casa toma banho, passa álcool, água sanitária, detergente, a moléstia para tirar o cheiro do povo do próprio corpo. Getúlio era tão pilantra, galera, que Getúlio ele chegou a andar com sanduíches dentro do bolso, misto quente, a essa altura frio e amassado. Então Getúlio era aquele político que passava nas ruas e quando o povo brasileiro dizia Getúlio, o povo brasileiro tem fome, ele dizia, tá aqui. Getúlio Vargas é o presidente que mata a fome do povo brasileiro. Isso é que é ser pilantra, né, filho? Isso é que é ser ladrão, o resto é o resto, né? Getúlio trabalhou muito com essa ideia de populismo. Também foi um presidente altamente nacionalista. Quando eu falo em nacionalismo, galera, eu falo daquele cara, não aparece aqui no plano de fundo, que falava sempre em nome da nação, que se colocava sempre na posição de herói da pátria, de intérprete da vontade nacional, de herói nacional. E Getúlio era um cara que utilizava muito a bandeira do nacionalismo. Foi assim na criação de várias empresas, nos seus investimentos no setor industrial. Foi assim quando Getúlio Vargas inventou 2 modas que você vai encontrar aqui no nosso plano de fundo. Getúlio que cria, tá, galera, essa tradição da foto do presidente da República com uma faixa presidencial e a gravata borboleta branca tão famosa até hoje. Getúlio que criou um programa que eu tenho certeza você conhece, meu fera. Se você conhece um programa chamado A Voz do Brasil, ou A Hora do Brasil, saiba que foi Getúlio que criou esse programa, né? Na verdade esse programa foi criado durante a Era Vargas. E se hoje em dia você está lá escutando sua resenha esportiva e de repente toca a vinheta da Voz do Brasil, você pensa, poxa cara, vai aparecer um monte de político ladrão conversando besteira durante 1 hora. Na época, era só Getúlio que falava durante 1 hora, todos os dias com o povo brasileiro. Ele entrava na sua casa todo santo dia e com direito a replay. O programa passava no rádio brasileiro ao meio-dia e ele tinha uma reprise basicamente às 6 da noite, tá? Um dia eu dava essa aula e um ninja disse o seguinte, né? Ele disse, professor, eu
não sou obrigado a nada, eu não ia assistir Getúlio Vargas, eu não ia escutar. Eu disse, ah, filho, então você ia desligar o rádio, né? Ele disse, não, eu ia mudar de estação. Eu disse, como, Índia? Se estava passando todos. E ele disse, ah, professor, eu ia, sei lá, ver TV. Que TV, boy? Que TV que não havia TV no Brasil dos anos 30, então, ou você assistia, não tinha pra onde, você não tinha como fugir de Getúlio Vargas, tá bom? Presidente que vai chegar ao poder através de um golpe de Estado, né, galera? Então, ele vai se utilizar do apoio das Forças Armadas, movimento tenentista, como diz o termo, né, galera? Se você desconstruir o termo, você entende na hora feito caldo de cana, na hora feito com suco de morango, aquela bebida ótima da sua infância, né? Você tomava lá aquele copo de água com tinta, comia 3 biscoitos, se sentia alimentado por 3 semanas, né? Então, se você desconstruir, você entende comigo. Tenentismo vem do termo tenente. É um movimento que vai ser organizado pela baixa oficialidade do Exército Brasileiro. Oficiais do Exército, eles vão apoiar Getúlio Vargas, que era filho de militares, parente de militares, para chegar ao poder. E eles vão aplicar um golpe de Estado, que obviamente é uma ação ilegal. É você retirar um presidente que estava legalmente no poder e colocar um presidente que não havia sido eleito, que é justamente Getúlio Vargas. Por que eu discuto aqui contigo, Fera, o conceito de revolução? Porque quando a gente fala em revolução, normalmente a gente pensa, toda revolução é um movimento transformador. E os nossos livros didáticos, eles insistem em dizer que o movimento que pôs Getúlio Vargas no poder é um movimento chamado de Revolução de 1930. Na verdade, você vai ver ao longo da nossa aula de hoje que o movimento de 30 não foi uma revolução. O movimento de 30 foi um golpe de Estado, tá, galera? Onde Getúlio foi colocado ilegalmente no poder. Toda revolução é um movimento transformador. Mexe com política, economia, cultura, sociedade. Golpe de Estado não. Você apenas tira uma peça política e coloca outra. Foi isso que aconteceu no Brasil. Tem um agravante, né, gente? É triste, mas é preciso que se conte isso. O Brasil, você sabia, é um dos únicos países do mundo onde nunca houve uma revolução de verdade. Talvez por isso seja tão diferente, tão difícil transformar o nosso país. Porque o movimento de revolução transformaria as estruturas. E no Brasil nós não temos revoluções. Os movimentos que são chamados de revoluções não passam de revoltas. E são movimentos localistas, eles não conseguem se expandir em amplitude nacional, continental ou até mesmo mundial, como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial fizeram. E eles são movimentos que não conseguiram quebrar, transformar a economia, política, cultura e sociedade ao mesmo tempo. Então, não são revoluções. O movimento aqui de 30 não foi revolução. Eu acho que o maior absurdo que a gente escuta muitas vezes aí no Brasil é alguém que abre a boca para dizer Revolução Militar de 1964. Meu filho, triste do homem que caga pela boca, né? Porque eu não posso chamar o golpe militar de 64 de revolução, né, galera? Obviamente, eu teria que passar ali no posto 7 e pegar meu atestado de jumento, porque aquilo não foi uma revolução, aquilo obviamente foi um golpe de Estado, tá bom? Então, vem comigo. Aqui eu vou trazer alguns antecedentes para a era Vargas, Getúlio que se transformou num mito ao longo da sua gestão presidencial. O Getúlio que aqui no cantinho posa com militares durante o Estado Novo, uma microditadura militar varguista, um período tenso da nossa história nacional. Getúlio que é aclamado pela população aqui do ladinho, como você percebe, lá nos anos 40, quando em 1945, por conta da saída de Dutra do poder, na verdade da entrada de Dutra seria eleito, apoiado pelo próprio Getúlio Vargas, Getúlio teve que se retirar do poder depois de 15 anos, o povo não queria que ele saísse. E veio para a rua. Pediu, queremos Getúlio que nos deu a aposentadoria. Getúlio Vargas, o pai dos pobres, como ele foi chamado por muitos, mas a oposição o chamava de a mãe dos ricos, né, fazendo essa réplica. E o povo veio para a rua mesmo e não queria que ele saísse. O presidente que havia criado um vínculo aí de 15 anos, tá bom? Então vamos lá. A atuação do tenentismo, já adiantei, o movimento lá formado por tenentes, a baixa oficialidade do Exército, tentando botar Getúlio na presidência. E eu tenho também aqui a atuação da famosa coluna Prestes. Isso vai acontecer um pouquinho depois. Eu posso dizer que a coluna Prestes era liderada pelo maior socialista da história desse país, um rapaz chamado Luiz Carlos Prestes. Prestes, que foi um cara que durante muitos anos apoiou Getúlio lá nos anos 20, chegou a participar do tenentismo. Quando Getúlio chegou ao poder, e ele notou que Getúlio era um pilantra como os outros, só mudava de estado, só mudava de oligarquia, saíam os paulistas, entrava Getúlio Vargas, ele resolveu se tornar inimigo de Getúlio. E nos anos 30, a coluna Prestes, ela percorreu 15 mil quilômetros no Brasil,
divulgando o socialismo e pregando o fim da era Vargas, tá, galera? Voltaremos a falar disso daqui a pouquinho. Então, tudo se inicia, galera, com a montagem aqui de uma aliança política, de um conchavo político conhecido como Aliança Liberal. Então, durante muitos anos, a política nacional brasileira, a política presidencial brasileira, foi regida por um sistema conhecido como política do café com leite. Na verdade, um conchavo, né? uma dessas mutretas políticas que acontecem no Brasil. Café com leite, professor, eu gosto. Maninha faz pra mim de manhã. Não, donza. Donza é a abreviatura carinhosa de donzela, tá? Então, a política do café com leite, na verdade, ela vai marcar um revezamento de oligarquias. Um revezamento de dois grupos elitistas. Que grupos são esses? Eu tenho a elite do café, formada pelos barões do café de São Paulo, pessoal do oeste paulista principalmente. E São Paulo era o estado que mais produzia e exportava café no Brasil. Eu vou encontrar também, por outro lado, a elite do leite, que correspondia ao estado das Minas Gerais. Minas produzia e exportava bastante leite, então o pessoal das Minas Gerais vai aqui ser utilizado para que esse leite ele possa ter uma repercussão na política. Quando a gente fala em política do café com leite, é porque vai haver um revezamento, né, entre Minas e São Paulo. Isso significa, gente, que no início do século XX, e isso vinha desde o fim do século XIX, desde 1894, para ser presidente do Brasil você tinha que ser ou de Minas ou de São Paulo. Professor, pelo amor de Deus, então quer dizer que se de repente eu fosse do Nordeste, made in Recife, que a gente fala aqui com o nosso sotaque, eu não podia ser presidente da República? Podia, só que você não ia. Era muito difícil, você não ia ganhar a eleição. Porque o pessoal de São Paulo e Minas ganhava a eleição na base da porrada. Os grandes donos de terra, os coronéis, como eram chamados, na época lá do coronelismo, eles tinham capangas. E esses capangas invadiam as sessões eleitorais, davam cacete em quem estava votando, abriam urna, rasuravam cédula de voto, criavam votos falsos e, em geral, faziam com que a eleição ela fosse decidida de uma maneira fraudulenta, digamos assim. As fraudes eleitorais eram muito comuns. E esse revezamento funcionou durante muitos anos, até que o pessoal de Minas começou a dar uma de doido. Como assim, meu ver? Saía um mineiro, era para entrar um paulista, e era bem previsível, normalmente estava um mineiro. O próximo presidente ia ser o governador de São Paulo. Quando estava um paulista, o próximo presidente ia ser o governador de Minas Gerais. Então saía um mineiro, o cara pensava, minha vez, vai entrar um paulista. Não. Os caras empurravam outro mineiro na presidência da República. Poxa, professor, e aí? E aí que, como o pessoal de Minas avacalhou o sistema durante muitos anos, quando São Paulo entrou, filho, teve o troco, né? Afinal, o troco uma hora chega. E aí, esses caras, eles resolveram estabelecer que quando entrasse um paulista, ele também não ia estar afim de sair. Em 1926, chega a presidência da República no Brasil, eleito, na verdade, paulista chamado Washington Luiz. Muito famoso. É o cara que vai dizer que governar é construir estradas. O que é que ele queria dizer com isso? Que, infelizmente, meu filho, às vezes o eleitor brasileiro é muito levado pela opinião pública em geral, pela grande massa, né? Quem é que tem pensado por você? Às vezes a mídia tem pensado por você, às vezes as outras pessoas têm pensado por você. E o que acontece é que, normalmente, quando um político ele constrói grandes obras públicas, é comum que no futuro as pessoas achem que ele foi um grande político. Ponte, estrada, viaduto, praça. Como são obras concretas, obras de cal e pedra, no futuro as pessoas passam e pensam, poxa, que ponte legal. Quem construiu? Deve ter sido um grande político. E eu quero lembrar para vocês que governar bem uma nação ou exercer bem sua função política não é isso. Às vezes o cara não investe nada em saúde, em educação, em pilares básicos, mas como ele constrói grandes obras públicas, as pessoas acham que foi um grande presidente ou um grande político. Eu poderia dar vários exemplos. A gente poderia citar a polêmica duplicação da BR-232 no estado de Pernambuco, né? Que faz com que muitos achem que o governador da época, o Jarbas Vasconcelos, tenha sido um grande governador. Eu poderia citar para vocês um caso bem clássico da ditadura militar, a construção da ponte Rio-Niterói. Os militares adoravam essas obras faraônicas, babilônicas, enormes, caras, para que se achasse que a ditadura era um tempo bom. Quando você vai ao Rio de Janeiro, você sobe ao Corcovado, você vai lá ao Cristo Redentor, você olha lá de cima e você consegue perceber que a ponte Rio-Niterói ela poderia ser construída de maneira mais simples.
Você teria pontos mais próximos para ligar o Rio a Niterói com uma ponte que não fosse tão custosa. Mas os militares acharam por bem iniciar a construção de uma ponte de 13 quilômetros aproximadamente, porque a repercussão seria interessante. Então, Washington Luiz, ele afirmou que governar é construir estradas. Infelizmente, muitas vezes, na história desse país, é mesmo, tá? Então Washington Luiz no poder. Dessa vez, o pessoal de Minas Gerais rompe com a política do café com leite. Minas Gerais está aqui com a gente. Ela vai montar, junto com o Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas, e a Paraíba, de um simpático candidato nordestino à vice-presidência, um conchavo político que os caras chamaram de Aliança Liberal. A Aliança Liberal está aqui formada basicamente por 3 estados. O governador das Minas Gerais, Antônio Carlos, o cara que seria o próximo presidente se a política do café com leite continuasse funcionando. E ele vai apoiar as candidaturas de Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, para presidente. E paraibano, made in Nordeste, né? Cara muito famoso na Paraíba. Inclusive hoje dá nome à simpática capital do estado da Paraíba, João Pessoa. João Pessoa era o nosso candidato à vice-presidência da República, né? Hoje ele é homenageado lá com o nome da capital dos paraibanos. Diz a lenda, né, gente? Diz a lenda ser João Pessoa a cidade mais calma do mundo, né? Talvez da galáxia, do universo. Dizem que até Cabaré fecha às 7 lá em João Pessoa, né? Então, João Pessoa vai batizar aí o nome da cidade, que hoje é a capital do estado da Paraíba. E quando eu falo que João Pessoa era candidato à vice-presidência da República, muitas vezes o aluno estranha diz: pô, bebê, mas como assim candidato a vice-presidente? Normalmente o vice-presidente só compõe a chapa. Hoje, tá, galera? Fica aí uma dica. Você que está fazendo o Enem, você que vai prestar o concurso da PM e dos bombeiros aqui em Pernambuco, você que vai fazer a prova de supletivo na Paraíba. Importante lembrar que quando a gente diz que João Pessoa foi candidato a vice-presidente, é porque na época realmente havia 2 eleições. Você sabia? Nos anos 30 no Brasil, você podia votar para vice e para presidente. Isso significa que você podia votar no candidato a presidente de uma chapa, e você podia votar no candidato a vice de outra chapa. Ok? Então, já imaginaram a confusão? Vamos montar aqui uma hipótese. Presidente do Brasil, Marina Silva. Vice, Michel Temer. Eu dava 2 semanas para um dar um tiro no outro, né? Porque a gente está sendo bonzinho. Então, a cachorrada era muito grande, a intenção era boa, era fazer com que o vice-presidente ele fiscalizasse o serviço do presidente, mas na prática as coisas não funcionavam de maneira tão simples assim. Então, a chapa foi lançada, galera. Getúlio Vargas vai ser candidato e Getúlio, ouça com muito carinho, vai ser derrotado nas eleições de 1930. Caramba, professor, quer dizer que em 1930 Getúlio perdeu a eleição? Exato. Getúlio é derrotado por Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo. O professor Júlio Prestes é parente do Luiz Carlos Prestes? Não, gente, é só uma coincidência, tá? Só um morrinho mesmo, tá bom? Mas o que acontece é que Getúlio é derrotado, mas ele não aceita o resultado da eleição. Porque todos sabiam muito bem como é que São Paulo ganhava, roubando. Inclusive, durante muitos e muitos anos, como vocês sabem, Minas Gerais participou do esquema. Então os mineiros da Aliança Liberal disseram: ei, não, boy, tá errado, hein? Isso aí teve treta, isso aí teve roubo, teve alguma coisa aí do tipo. Então, quando o Getúlio é derrotado, gente, ele acaba organizando, junto com a Aliança Liberal, um movimento que o colocaria no poder, que é a Revolução de 30. Já adiantei que, na verdade, isso aqui é um golpe de Estado. Vai haver a queda da oligarquia paulista. O grupo de elite do Café de São Paulo, que durante anos esteve lá no poder, vai ser retirado. Isso vai ser um marco para uma nova fase política da história do Brasil. A gente vai chamar isso aqui de República Nova, de Getúlio em diante. Mas você deve estar pensando: poxa, professor, e eu posso simplesmente não aceitar o resultado da eleição? Eu posso fazer tipo aquele congressista lá, Eduardo Cunha, que estava tendo a votação para a redução da maioridade penal. Ele perdeu, né? Ele era a favor e foi derrotado, e ele foi lá e fez uma coisa anticonstitucional, mexeu no texto e jogou de novo para a votação. Não, gente, poder não pode, né? Não é videogame, não é para você dizer: ó, perdi, bora de novo, perdi, bora a terceira. Não, política não é videogame, mas infelizmente no Brasil o pessoal trata assim. Então, poder, gente, não podia não. Mas o Brasil é o país onde pode tudo, né? O Brasil é o país onde a banana come o macaco, onde o poste mija no cachorro, onde chove para cima, onde acontecem coisas loucas e inimagináveis. Então, eu posso dizer que
foi organizado um movimento para botar Getúlio de apulso na presidência. Movimento ilegal, diga-se de passagem, Revolução de 30, que na verdade foi o golpe de 1930. Mas imaginem que para retirar um presidente eleito, ou pior, impedir o presidente eleito de assumir, porque Júlio Prestes nem chegou a assumir, Washington Luiz foi retirado do poder 20 e poucos dias antes, eu vou precisar de uma desculpa muito boa. Primeiro, dá para provar que foi um golpe. O próprio Antônio Carlos de Minas Gerais, ele abriu a boca para dizer: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, ele não queria a mínima participação popular, então realmente não foi revolução. E eu posso dizer que o pretexto utilizado foi a morte do garoto João Pessoa. Garoto é força de expressão, mas eu posso dizer que para a política, João Pessoa era um cara relativamente jovem. A política brasileira, que é feita de dinossauros, né, jurássicos, pré-cambrianos, conservados no formol, sabe que quando o cara está lá com seus 50, 60 anos para a política, ele está jovem, né, ele é um garotinho para a política no Brasil. A nossa política fossilizada, como eu costumo dizer. Então, João Pessoa foi assassinado, galera. Na verdade, a morte de João Pessoa, ela foi um crime passional. Não tinha nada a ver diretamente com política. Repito, galera, não havia relação direta com a política. Foi um crime passional. Foi gaia, a gente conta daqui a pouquinho. Mas eu adianto que foi o pretexto utilizado para que a Revolução de 30, ou golpe de 1930, viesse a acontecer, tá bom? Como a gente poderia citar o grande professor Boris Falso, lá da USP, na Universidade de São Paulo. Falso traz essa ideia de que a Revolução de 30 ela foi muito mais um golpe do que uma revolução. Então, na verdade, gente, a parada foi a seguinte, tá? Pequena fofoquinha, tá bom? Meninas, fofoquinha, né? Vocês que gostam, tá? Então, João Pessoa era um político promissor lá na Paraíba. Ele ia ser candidato à vice-presidência, mas ele possuía um grande rival que não iria apoiá-lo nas eleições de 1930. O nome do cara é João Dantas. João Dantas, dono de terra, um cara muito famoso no interior do estado da Paraíba. E João Pessoa começou a pensar: poxa, se esse cara não tivesse na jogada, todos os votos da Paraíba seriam meus. Que legal, cara. Então, se a gente tirar ele de cena, eu vou conseguir uma votação muito melhor do que eu conseguiria. E ele começa a pensar, a bolar um plano, né? Por que ele poderia, como é que ele poderia trazer esses votos de João Dantas para ele. Foi quando João Pessoa lembrou, gente, possivelmente, que aqui no Nordeste, a gente liga muito pra Gaia, né? Não sabe por quê, mas faça de tudo, não chama o nordestino de corno, que ele quer dar-lhe um cacete, quer matar você. E João Pessoa começou a dar uma conversada com a namorada de João Dantas, uma professora de português, professora Anaí. Conversa vai, conversa vem, foi lá e apoiou o homem, né? E foi lá, só que pilantra não só comeu o sorvete, mas mostrou o pote. Ele pegou as cartas que a mulher do cara escrevia para ele, detalhe, só sacanagem, e resolveu publicar nos jornais de maior circulação do Nordeste do Brasil na época. E pra mim, hein, boy, que confusão, né? Então, o cara vai comprar lá, por exemplo, uma capa do Diário de Pernambuco para estampar as notícias. Eu vou lembrar que o Diário é um dos jornais mais antigos da América Latina e era consumidíssimo, né, galera? Então, obviamente, aquela notícia que não sairia do âmbito privado, ela começou a circular. E quando ela começou a circular, João Dantas se enfezou. Dizem, né, galera? Dizem as más línguas que João Dantas já sabia do acontecido, mas dizem que enquanto ele era um corno anônimo, um corno desconhecido, offline, de boinha, tranquilo, sem mexer com ninguém sabia, ele ficou numa boa. Não quis maiores repercussões. Quando João Dantas descobriu que agora ele era um corno pop, corno conhecido no Nordeste inteiro, que está no Brasil, ele jurou que ia buscar João Pessoa, nem que fosse no inferno. E se o inferno é aqui, cá estava João Pessoa no Recife, né? João Pessoa tinha se mandado para cá. É interessante porque os livros didáticos dizem que João Pessoa estava numa confeitaria ali na Rua da Palma. Alô, alô, você conhece a Rua da Palma, né? Uma das ruas marcantes desse traçado urbano tradicional, colonial e imperial aqui do Recife. E, na verdade, gente, eu preciso dizer que a gente precisa também entender a história que os livros não contam. E eu não vou mentir para você, eu preciso te contar que a confeitaria da Glória, lá na Rua da Palma, onde João Pessoa foi assassinado, na verdade era um cabaré, né? A Rua da Palma apresentava uma concentração de cabaré por metro quadrado impressionantemente alta, e João Pessoa estava lá, agarrado com algumas prostitutas na Rua da Palma, quando os capangas de João Dantas entraram e meteram bala em João Pessoa.
Foi um crime passional, tá, galera? Foi gaia, foi um crime ligado a motivações pessoais. Mas foi o pretexto perfeito para o pessoal iniciar a Revolução de 1930. Por que, professor, iniciar a Revolução de 30, que foi um golpe de Estado? Segure o coração que a maconha agora é muito forte, tá? Olha só o que é inventar uma coisa louca, alienígena e inimaginável. Os caras inventaram, gente, que o pessoal de São Paulo mandou matar João Pessoa. Porque João Pessoa teria negado o apoio político dele a São Paulo. Que maconha da miséria, né, filho? Obviamente esse convite não foi feito. É por isso que quando você pega lá a bandeira do simpático Estado da Paraíba, aquela bandeira de cores belíssimas, ela é vermelha e preta, né? Lá no meio da bandeira está escrito nego. Professor, eu pensei que era nego lá, Dons, aquilo é nego, porque aquilo ali é uma referência à ideia de que João Pessoa teria negado o seu apoio político a São Paulo. Fez o golpe, Getúlio foi colocado no poder e foi aí que ele iniciou a sua gestão com o famoso governo provisório. Vem comigo, fera. Eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa aí, nos assistindo, ou então na rua mesmo, né, no seu tablet, no seu celular, independe. Quanto tempo você acha que deveria durar um governo provisório? Sei, né, professor? Provisório significa passageiro, então, supor, tinha uma gestão presidencial hoje de 4 anos, um governo provisório teria 2, ok? E se eu te contasse que o governo provisório de Getúlio foi de 1930 a 1934? O Brasil é um país maravilhoso, né, gente? Interessante, né? Bom, galera, de provisório, esse governo só vai ter o nome. Getúlio vai passar 4 anos e alguns meses na presidência como presidente provisório. E esse foi um tempo marcado pelas seguintes características que aqui estão. Primeiro, meu fera, olha no lance. Getúlio Vargas elimina a Constituição de 1891. Eu vejo, pelo amor de Deus, e pode isso, o cara simplesmente chegar assim do nada e eliminar a Constituição? Poder não pode não, né, filho? Mas foi o que aconteceu. A Constituição de 1891 foi eliminada. E a eliminação da Constituição de 1891, ela fez com que Getúlio se tornasse um cara mais autoritário do que ele seria. Vai praticar aqui a lei orgânica. A lei orgânica, gente, ela é uma espécie de decreto-lei, então ela é uma lei que não pode ser revogada. Ela vai conceder plenos poderes ao presidente da República, obviamente com o apoio das Forças Armadas, então Getúlio podia fazer o que ele quisesse. Ele vai fechar o poder nas 3 esferas. O poder legislativo foi fechado na esfera municipal, então não tem mais vereadores, câmaras de vereadores funcionando momentaneamente. Ele será fechado na escala estadual, na esfera estadual, então não vou ter mais deputados estaduais. E eu vou fechá-lo na esfera federal. Então não tenho mais deputados federais, não tenho mais senadores no Brasil de Getúlio Vargas durante o governo provisório. É mole, mãe, é por isso que esse país não pode ser sério, né? Então, além disso, gente, imagine que se eu fecho o legislativo, estou querendo dizer que a lei sou eu. É quase um Luís XIV, né? Famoso rei da dinastia Bourbon na França, o Estado sou eu. Eu vou ter aqui a demissão dos governos estaduais. Opa! Todos os governadores dos estados brasileiros foram demitidos por Getúlio Vargas. Professor, pode isso, professor? Demitir todos os governadores? Poder não pode, filho, mas já te falei, isso aqui é Brasil, aqui pode tudo, aqui chove pra cima, né? Então, olha que legal. O único estado que não teve seu governador deposto foi Minas Gerais. Por quê? Tem um famoso ditado da politicagem brasileira que diz que na política no Brasil uma mão lava a outra. Minas ajudou a formação da Aliança Liberal. Então, como prêmio, o governador das Minas Gerais não teve maiores problemas, continuou com o cargo, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, tá, galera, algumas imagens. Aqui do cantinho a gente já tem uma fase de militarização, que será posterior lá no Estado Novo. Aqui a gente tem uma chavezinha, né? Então, o pessoal lá etiquetando as coisas. Não, ó, o governo é provisório, mas o preço é fixo. Getúlio Vargas que fixaria os preços de alguns produtos, entre outras medidas nesse período, tá? Vamos lá. Aqui estão algumas medidas do governo de Getúlio Vargas. Criação do cargo de interventor militar. Bom, se eu demitir os governadores, imagine que eu arrumei várias vagas de empregos políticos no Brasil. Política não deveria ser um emprego, mas para a cultura política brasileira defasada, ela infelizmente acaba se tornando.
Quem vai governar os estados? Lembra que os tenentes me ajudaram a chegar no poder? Uma mão lava a outra, né? Vou sair colocando um monte de tenente. E aí? Queres governar qual estado? Pense numa cachorrada. Em São Paulo, por exemplo, botaram um pernambucano, o general João Alberto. Tinha muito paulista que já não gostava do nordestino. A confusão foi grande, que queriam tirá-lo, o João Alberto mandou matar um monte de gente. Aqui em Pernambuco, mais na frente, chegaria um interventor muito famoso. Milhares de pessoas, todos os dias, passam pela famosa Avenida Agamenon Magalhães. Né? Mas quem foi Agamenon Magalhães? Criminoso, ditador, governador de Pernambuco durante a era Vargas, que mandou matar muita gente, prender e torturar. Ok? Criação de ministérios. Não posso negar que Getúlio vai fazer bastante, tá, gente, pela industrialização no Brasil e em outros setores também. Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria, Ministério do Comércio, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, tudo isso foi Getúlio que fez. Mais na frente, carteira de trabalho, direitos trabalhistas. Eu digo uma dica aí para você que está fazendo um concurso público. Se você encontrar aquele velho tópico de história atual que começa lá com Getúlio Vargas e se estende até hoje, se você encontrar aquela típica questão tabacuda que o concurso coloca, perguntando quem foi que fez isso, quem criou aquilo, quem inventou tal coisa no Brasil, na dúvida, marque Getúlio. Você tem uma chance muito grande de acertar a questão, já que esse cara vai criar muitas coisas, como a gente está vendo aqui. Preocupação com o nascente proletariado e as riquezas nacionais. Então, Getúlio, que tentava sempre fazer uma média com o trabalhador brasileiro, não é à toa começou a se chamar de o pai dos pobres, tá? E a tentativa de valorizar o produto nacional com a ideia do nacionalismo econômico, gerar exportações e coisas do tipo, tá, galera? Getúlio Vargas, que foi tão pilantra, gente, que chegou a encenar cenas interessantíssimas. Certo dia, num comício, lá nas áreas centrais do Rio de Janeiro, proximidade da Praça 15, no centro do Rio, Getúlio discursava para vários trabalhadores que haviam passado lá pelo famoso Dia do Trabalhador. E discurso corria muito bem, quase uma hora e meia mais ou menos, e de repente Getúlio Vargas pede licença, diz que está trabalhando, assim como todos os trabalhadores que ali estão trabalham, diz que está com muita fome e pede licença para lanchar. Getúlio me tira do bolso, gente, um pão com mortadela, enrolado numa mochilinha de pão, que era do mesmo jeito que o trabalhador da construção civil levava o lanchinho dele para o trabalho. Ele olha para um assessor e diz, traz um café pequeno aí para mim. A reação do público é interessantíssima. O público começa a se catucar, ou se cutucar, como a gente diz aqui no Nordeste, e dizer, poxa, que cara humilde o presidente, né? Ele lancha a mesma coisa que a gente na construção civil. Sabe de nada, inocente povo brasileiro, né, gente? Então, Getúlio sabia muito bem trabalhar com essa ideia propagandista, tá? Então, quando você estuda física com meu amigo Júnior Tavares, né, aqui no Líder, vulgo Bolinho, né? Por que Bolinho? Não me perguntem, perguntem a ele, ele vai ficar bem satisfeito. Então, tem uma lei da física que diz que para toda ação existe uma reação. Lembro de poucas coisas da física, eu gostava muito de física, só havia um problema, né? Eu gostava bastante de física, mas eu não sabia, então havia esse pequeno problema entre nós. Então, uma das poucas coisas que eu lembro é que havia lá uma lei, que era a lei da ação e da reação, né? Ela dizia que para toda ação existe uma reação. São Paulo reagiu, né, gente? Quem está no poder, quem tem a máquina do Estado nas mãos durante anos e, obviamente, acaba perdendo, não vai querer perder de mão beijada. Então, o pessoal de São Paulo reage com a Revolução Paulista de 1932. Revolução Paulista, que na verdade foi uma revolta, também chamada de Revolução Federalista. Eles queriam maiores autonomias para os estados, para as federações, queriam também uma Constituição que freasse o poder de Getúlio, mas ela foi derrotada aqui pelas tropas federais. Getúlio manda o exército descer em São Paulo e matar quem estivesse na rua. Uma cachorrada, gente, foram mais de 600 mortos, 633, como a gente vai ver no detalhe daqui a pouquinho. Uma chacina. Mas como ele era muito preocupado com a própria imagem, o mesmo presidente que manda matar 600 pessoas é o cara que agora inclui duas coisas novas, voto secreto e o voto feminino no Brasil. Muita gente olha, né? Às vezes a menina está lendo o capítulo de Getúlio Vargas e pensa, que fofinho Getúlio, né? Me deixou votar. Por favor, não seja ingênuo. O Brasil dos anos 30 era um país extremamente machista, gente, mais do que hoje, se é que é possível. E para que Getúlio vai criar o voto feminino?
Tem mais homens ou mulheres no Brasil? Mulheres, não é, professor? Exato. Então, o que acontece? Imagine que você é uma mulher e vive no Brasil dos anos 30. Você mal podia falar fora de casa. A sociedade era altamente machista e patriarcal. Aparece um cara que permite você votar. Você ia votar em outro cara? Obviamente que não. Então, Getúlio Vargas, tá, galera? Ele vinha traçando aí essa ideia de trazer mais um setor do eleitorado brasileiro para ele. Vai convocar a Assembleia Constituinte, fintando aqui a ideia de que vai querer uma Constituição, né, para não ser tão autoritário como sempre. Mas a Constituição só ficou pronta em 84. E ela estabelecia que o presidente da República só seria eleito por voto direto em 1938. Ou seja, filho, Getúlio se garante por mais 4 anos no poder. Acontece uma eleição indireta. Ele é colocado pelo Congresso Nacional, obviamente dominado por tenentes, de novo na presidência da República, tá, galera? E ele vai se garantir por mais 4 anos, contabilizando 8 no total. Aqui a gente vai encontrar algumas imagenzinhas, uma referência ao voto feminino. A gente encontra aqui também a convocação da Revolução Paulista, né? Essa bandeira aqui, professor. Já sei, professor, Corinthians. Não, donza. Obviamente é a bandeira de São Paulo. Então, paulistas, as armas. Nota aqui que o A está craseado, né, gente? Então, seria a ideia de que pegue sua arma, faça lá o movimento acontecer, vamos tirar Getúlio do poder. Aqui, imagenzinha que caiu no Enem há alguns anos, né? Um bandeirante, um paulista, fazendo uma alusão ao tempo que São Paulo bombou por conta das bandeiras em entradas no período colonial. A gente vai encontrar aqui um soldado que aponta para você, estilo Tio Sam dos Estados Unidos. A nossa imagem está montada, é uma montagenzinha que a gente fez, mas é importante lembrar que na imagem completa, o soldado aponta e diz assim, ó, consulte a sua consciência, ou seja, o cara que está no poder é um pilantra. Como se os paulistas não fossem. É o sujo falando do mal lavado. O cara que aplicou o golpe durante muitos anos, falando do cara que tinha acabado de aplicar um golpe no lugar dele. O Brasil é um lugar maravilhoso, né, gente? Então, vamos lá. Vou encontrar então aqui alguns detalhes sobre a Revolução Paulista de 32, tá bom? Composição do movimento, que tinha esses vários selinhos aqui comemorativos. Estudantes, industriais, intelectuais e políticos ligados à velha república. O pessoal da República Velha, elite do café, os barões do café, estavam todos aqui no movimento. Como eu tinha adiantado, deixou um saldo de 633 paulistas mortos, né, galera? Então, uma das chacinas mais trágicas do início da nova república aconteceu aqui no abafamento da Revolução Paulista. O movimento ocorrido em São Paulo, ligado à demora de Getúlio Vargas para constitucionalizar o país, também teve como fator a tentativa da oligarquia cafeeira em retomar o poder político, beleza? Bom, gente, o nosso tópico diz governo provisório. Ele é proposital, mas eu quero lembrar que o governo provisório estava se encerrando exatamente aqui, ó, em 34, tá bom? Então, eu vou sair do governo provisório, um xizinho imaginário aqui para você, e a gente vai entrar num governo que agora é constitucional. Getúlio governa um país com uma Constituição, ele assina a Constituição, anda nas ruas, sorri, acena, era quase um pinguim de Madagascar, o Getúlio Vargas, né? Esse sorrisinho safado no rosto não valia R$5. Então, o que é que a nova Constituição trazia pra gente? Regime republicano e presidencialista, nada mudou. Continuamos tendo um presidente e uma república. Mandato presidencial de 4 anos, tudo bem, continuamos também. Eleições diretas, ótimo, também conhecemos. Opa, tem coisa errada, boy. Extinção do cargo de vice-presidente. Getúlio acaba com o cargo de vice-presidente da República. Por quê? A desculpa é a melhor. Ou a pessoa tinha morrido mesmo, né? Então, achou que não era necessário ter um vice. Óbvio, Getúlio não queria que ninguém controlasse seu próprio trabalho. Voto secreto, como a gente havia citado, agora você não precisava mais dizer em quem você estava votando para o coronel controlá-lo. 2 senadores por estado, mandato de 8 anos, então era um mandato mais extensivo. Criação da Justiça Eleitoral Brasileira, também é criada por Getúlio. E eu tenho aqui 2 criações bem interessantes da área do direito. Você aí que está estudando constitucional para a sua prova da PM em Pernambuco, ou dos bombeiros,
ou até mesmo você que está estudando para o Enem, prova que aborda muito a história das leis. Duas criações. Getúlio é o criador do mandado de segurança e do habeas corpus. Mandado de segurança com o qual você entra, uma ação com a qual você entra para garantir um direito adquirido seu. Então, por exemplo, de repente você passa no vestibular, mas você é segundo ano do ensino médio, então você não tem sua ficha 19, então você não pode ingressar na faculdade. Já sei, professor, corro para o líder, faço supletivo. Pode ser. Mas, suponha que você não pudesse fazer isso, que você fosse de menor, não fosse emancipado também, você não podia fazer o supletivo completo. Então, você poderia brigar na justiça. Nada garante que você ganharia essa causa, mas você poderia entrar com mandado de segurança, alegando que você conquistou aquilo por mérito e você poderia assegurar aquela vaga até que você fosse de maior. Nem sempre dá certo. E eu tenho uma coisa aqui que os advogados criminalistas brasileiros adoram: habeas corpus. Bom, do latim, habeas corpus significa corpo livre. Lá vem a polêmica. É uma ação com a qual você entra alegando que o seu cliente não existem provas suficientes contra ele para que ele se mantenha preso. Então, o direito de habeas corpus ele pode ser usado para que o seu cliente aguarde o julgamento em liberdade. O problema é que às vezes o cara foge. Às vezes, tá? Vamos citar uma polêmica. Recentemente aconteceu o escândalo da CBF, né, como vocês bem sabem. E enquanto as revistas sérias desse país noticiavam tudo, uma revista que é muito famosa por formar o que a gente chama de imprensa marrom no Brasil, uma revista muito consumida, mas horrível, preferia noticiar outras coisas. Não tinha empresa, mas eles preferiam falar lá sobre a importância do ovo. Muito legal, né? Qual a importância de você comer ovo para a sua saúde? Realmente uma edição assim, que você não pode deixar de ler antes de morrer, né, filho? Porque você precisa saber quais são os benefícios do ovo. Gente, voltando para o habeas corpus, como eu falava do caso da CBF, nós sabemos que o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, foi preso na Suíça. E o advogado entrou com habeas corpus e ele alega que o José Maria Marinho era um cara já idoso, mais de 80 anos, então ele não podia estar preso porque aquilo podia ser ruim para a saúde dele. Que bom que ele foi preso na Suíça, né? Aqui provavelmente o habeas corpus já teria sido aceito, ele estaria solto e... Na Suíça o pessoal diz, não tem perigo não, tá? Aqui ele está melhor do que na casa dele, aqui tem banhozinho quente, a comida é boa, chega no horário, então vamos deixá-lo preso. O habeas corpus, ele também é criação aqui durante a era Vargas, tá bom, galera? De Getúlio Vargas. Então tá aqui, meu filho, é governo provisório, mas é só para lembrar, para você lembrar, que ele termina justamente em 34, quando vai haver lá o governo constitucional. Então, a gente vai encontrar aqui a ideia do cara ser o pai dos pobres, né? O pessoal na rua, as criancinhas falando com Getúlio com um sorriso falso na cara. Mas ele vai trazer várias outras coisas. Regulamentação do trabalho feminino e infantil. Então, o menor acima dos 14 anos serão regulamentados. Carteira de trabalho também, a criação de Getúlio. Indenização por demissão sem justa causa, isso é uma coisa importante, né? Antes o teu patrão podia se esmagar com a tua cara e te demitir sem alegar nada, absolutamente nada. Garantias de direitos trabalhistas, como o máximo de 8 horas de trabalho por dia, descanso semanal remunerado, antes não tinha, domingo a domingo, e as férias uma vez ao ano, tá, galera? Tudo isso foi Getúlio que fez. Então aqui eu trago um governo constitucional. Lembrando, já estamos nele, tá, gente? Mas a gente vai ter aqui uma cristalização do termo para lembrar que ele vai durar 3 aninhos. O governo constitucional, além de ser marcado pela Constituição, como a gente citou para vocês, será marcado por um confronto muito famoso. Integralistas de um lado, aliancistas do outro. Bom, de um lado a ação integralista brasileira. Esse pessoal era fascista, tá, gente? Era da banda podre, o pessoal que seguia lá os ensinamentos de Mussolini na Itália, regime que assassinou pessoas, perseguiu pessoas, altamente preconceituoso. Muitos negros foram mortos na Itália. Se hoje tem uma coisa muito bacana é a gente perceber que o jogador mais badalado da nova geração do futebol italiano é o Mario Balotelli. Então você tem lá o negão utilizando lá a camisa 9 da Itália, que ali é uma coisa maravilhosa, porque aquilo é uma pancada na cabeça, né, de muitos fascistas escondidos, né, e preconceituosos que ainda vivem na Itália e em outras partes do mundo, tá bom? Então eu tenho os fascistas com Plínio Salgado, eu tenho a Aliança Nacional Libertadora
que era socialista com Luiz Carlos Prestes. Então, o pessoal de Plínio Salgado, fascista, combateu o comunismo, defendia o nacionalismo extremo, que é muito perigoso, aquela velha ideia idiota de morrer pela pátria, cuidado com isso, tá? Estado totalitário, fazer com que todos pensassem do mesmo jeito, hierarquia social e centralismo político, ditadura clássica. E a ANR? Por ser socialista, comunista, nacionalização das empresas estrangeiras, é o extremismo do outro lado, não pagamento da dívida externa, vamos dar um calote aí na dívida, seria a intenção. Reforma agrária e melhor distribuição de renda no Brasil, incentiva o sonho da distribuição monetária e também da distribuição fundiária no nosso país, né? Que é uma coisa muito buscada, mas infelizmente pouco vivida. Bom, gente, eu posso começar citando que Luiz Carlos Prestes era o grande socialista que vivia aqui. Já falei dele quando falei da coluna Prestes, 15 mil quilômetros percorrendo o Brasil, divulgando o socialismo, um modelo de igualdade social, que infelizmente na prática não chegou a funcionar direito, mas seria uma ideia boa de dividir as riquezas, do Estado gerenciar de maneira igualitária essas riquezas. E Carlos Prestes, de amigo, acabou se tornando o pior inimigo de Getúlio nos anos 30. Getúlio tinha tanta raiva do Prestes, galera, que tentou matá-lo diversas vezes, em várias ocasiões, mas não conseguiu. Como não conseguiu, sobrou para a mulher dele, Olga Benário. Virou até filme, né, gente? A Olga, ela era judia, e ela foi mandada para a Alemanha nazista de Hitler. E comeu o pão que o diabo amassou e cagou em cima, depois morreu asfixiada numa câmara de gás de um campo de concentração nazista. Estava grávida, inclusive, né? Estava um menino, depois a mataram por asfixia. Getúlio, quando não teve mais o que fazer, gente, contratou um cara bem famoso para assassinar nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, cangaço que atuava aqui no Brasil, né, muito fortemente aí no início do século XX. Lampião foi contratado por terceiros para matar Carlos Prestes. Os dois se encontraram, chegaram a conviver durante mais ou menos um dia e Lampião, ele resolveu não mais matar Carlos Prestes. Dizem que quando Carlos Prestes foi embora do bando de Lampião mandou chamar. Ele disse: seu Carlos, vem cá, eu quero falar com o senhor. Eu vim lhe dizer que eu fui contratado para matar o senhor. Acredito eu, né, filho, que Carlos só não acabou na hora porque não tinha merda pronta, né, boy? Ele disse: olha, não vou matar o senhor não, porque convivi com o senhor esse tempo e eu percebi que o senhor é cabra-homem. Expressão, gente, que os cangaceiros usavam muito para falar de alguém de bem, que lutava pela causa do povo, por um Brasil mais igualitário, menos injusto, tá? Já Plínio Salgado era um malucão. Plínio era um intelectual, gente, e o governo Getúlio Vargas, ele tinha uma política bem interessante com relação aos intelectuais. Se você fosse intelectual e não criticasse o governo, você ia ver sua vida numa boa, ninguém ia mexer com você. Exemplo, Vinícius de Moraes. Grande nome da Bossa Nova, amigo particular de Getúlio, pessoal. Por não criticar suas músicas, não só não foi perseguido, como Getúlio arrumou um monte de cargo público para ele. Trabalhou na prefeitura do Rio, no governo do estado, tudo indicação. Já se você fosse intelectual e fosse criticar o governo, era o caso da Aliança Integralista Brasileira, Ação Integralista Brasileira, melhor dizendo, com Plínio Salgado, você ia ser temerariamente perseguido. Então, Plínio Salgado, gente, ia ser candidato nas eleições de 1978. Ele tinha as propostas malucas de campanha. Plínio dizia que se ganhasse ia mudar a bandeira do Brasil. A bandeira ia ser uma bandeira toda verde, um retângulo todo verde. Você sabe, mas candidato, como assim um retângulo todo verde? Verde da mata. Plínio era maluco, gente. Convenceram um candidato a escolher um símbolo para botar no meio da bandeira, que representasse o Brasil, o brasileiro e o povo brasileiro como um todo. Qual é o símbolo que esse cara escolhe para representar a gente? O curupira. Peraí. O curupira naquele bonequinho no folclore que tem os pés para trás? Exato. E os assessores disseram: seu Plínio, pelo amor de Deus, vai parecer que o senhor está dizendo que o país anda para trás. Escolhe outro símbolo. E ele escolheu a anta para representar o brasileiro. Plínio Salgado tinha problemas, né, gente? Só para citar uma dos lances mais escrotos da campanha dele, ele dizia que, como a gente veio dos índios, se ele ganhasse, ninguém mais ia poder dizer oi e dar tchau no Brasil, porque isso era uma coisa de europeu, assim como o símbolo do Ordem e Progresso da bandeira republicana. Então ele dizia que, se ele ganhasse, aqui no Brasil, a gente ia ter que se saudar feito alguns índios. E alguns índios se saudavam dizendo Anauê. Esticavam um braço, né, lembra muito o nazismo, o próprio fascismo na Europa.
Só que o Anauê era uma espécie de oi, tudo bem, oi, como vai? Só que quando você dizia Anauê, ao invés de fazer assim, você fazia assim. Então soou muito mal, porque o cara dizia Anauê, o outro pensava que ele estava dizendo aí dentro. O cara dizia, dentro também, Anauê também, né? Dana, né? Então, Plínio Salgado era maluco e Getúlio se aproveitou. Esses dois caras não gostavam de Getúlio, mas eles também não se gostavam entre si, os dois partidos não se batiam. Então, o que aconteceu? Getúlio se aproveitou disso para continuar no poder. Foi aí que inventaram uma das maiores mentiras da história nacional do Brasil. Pense numa conversa fiada, filho. Parla de butico, né? Feito a gente diz aqui no Nordeste. Porque os caras vão trazer aqui o que eles chamam de ameaça comunista. Eles inventam aqui, a imagem é perfeita aqui, nosso plano de fundo, porque seria a ideia de que a União Soviética, está aqui o símbolo soviético, o vermelho do socialismo, queria tomar o Brasil. Então é como se os russos quisessem tomar o Brasil. Está aqui a Folha da Manhã, noticiando um movimento subversivo em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, socialistas. Bom, galera, quero que vocês imaginem que, obviamente, os russos tinham que fazer. A União Soviética, ela não ia invadir o Brasil, os caras estavam prestes a começar a Segunda Guerra Mundial, a Rússia tinha o que fazer. Então inventaram aqui um plano escroto, mentiroso, chamado de ameaça comunista. Na verdade, ele é chamado oficialmente de Plano Cohen, ameaça comunista, ameaça vermelha, são nomes que serão dados. Eles atestam para o grande crescimento da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, e eles estabelecem a repressão. Vai virar uma ditadura de vez? Vai ser decretado o estado de sítio? Eu quero lembrar para vocês que haveria uma eleição em 1938. Só que como Getúlio afirma que o país corre um risco imenso de invasão russa, dizendo que os russos iam pintar o país de vermelho, quem quisesse viver aqui ia ter que aprender a falar russo para sobreviver, e o brasileiro pensou, oxe, que dana, mal falo português, vou querer que falar russo nesta miséria, não vou querer falar russo, né? Então, utilizando essa conversa fiada, os caras suspendem as eleições de 1937. É como se Getúlio pensasse, pô, ano que vem tem eleição, não posso ser candidato, vou sair. Seria uma pena se eu bolasse um plano muito louco e dissesse que não vou sair da presidência, tá? Ele aplica um novo golpe, que é chamado de Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura militar, tá, galera? Apesar de ter um presidente civil, que era Getúlio Vargas, e ele outorga uma Constituição. Ele impõe uma nova Constituição, que é uma Constituição militarista. Bom, meu fera, por hoje é só, mas você continua assistindo a nossa aula de Era Vargas, parte 2, aqui, óbvio, com o curso que mais aprova. Vem pro líder, ser fera é ser líder, tá bom?